estudando sobre mediador do Pacto da Graça e estamos na pergunta de número 36. E a pergunta de número 36, ela diz assim: quem é o mediador do Pacto da Graça? O único mediador do Pacto da Graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai e seu igual, no cumprimento do tempo, fez... Deixa eu só ver aqui, passou demais. Repetindo a resposta. O único mediador do Pacto da Graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai e seu igual, no cumprimento do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas, perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Amém. E nesta pergunta, nós já estamos no terceiro domingo, falando sobre a pergunta de número 36. Nós primeiro vimos o que é que a Igreja Católica Romana tem por mediadores. Quem é mediador para a Igreja Católica Romana? E vimos que eles dizem que a Igreja é uma intercessora, uma mediadora. Vimos que o clero também funciona como mediador. Desculpe. E também os santos são mediadores nesta visão da Igreja Católica Romana. Não vamos nos deter mais nisso, mas nós iremos hoje vermos sobre Cristo, o nosso mediador. O que levou Cristo a ser o nosso mediador? O que credenciou a Cristo ser o nosso mediador? Aqui nessa resposta tem um assunto bastante profundo, um assunto muito interessante, que não é fácil de se explicar e nem fácil de se entender, ou melhor, não se pode entender. Esta é a verdade. Não é fácil de se explicar, nem é fácil de se entender, e para melhor dizer, não se pode entender. É o que tem causado muita discussão e surgimento de seitas e separações de igrejas por causa da incompreensão deste assunto que nós iremos abordar hoje, que foi o que credenciou a Jesus Cristo a ser o nosso mediador. Eu espero que os irmãos tenham bastante atenção para o que vai ser dito hoje. Perguntem se surgirem dúvidas, e com certeza há de surgir, e dentro das nossas limitações nós procuraremos responder às dúvidas, aos questionamentos que porventura possam surgir. Então, pastor, o que é que nós vamos estudar, que o senhor está fazendo aí um suspense? Nós vamos ver aqui o que diz a resposta. O único mediador do Pacto da Graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai e seu igual,
no cumprimento do tempo, fez-se homem. E assim continua a ser Deus e homem em duas naturezas, perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Isso tem causado tanta discussão, irmãos. Isso deu origem às testemunhas de Jeová, a discussão sobre esse assunto. Tem surgido igrejas unicistas, tem surgido muitas heresias dentro disso. Mas vamos procurar desvendar isso. Alguém já ouviu dizer, ou alguém já ouviu a seguinte expressão: Jesus é 100% homem e 100% Deus? Alguém já ouviu essa expressão? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Esta pergunta, ela está certa ou está errada? Pastor, não conheço nem a pergunta, quanto mais a resposta. Esta pergunta, esta afirmação, melhor dizendo, esta afirmação, ela está certa ou está errada? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus e homem distintos, são duas naturezas distintas, mas 100% homem e 100% Deus. Será que essa afirmação está bem colocada, está bem empregada? Bem, isto é comumente ouvido, é comumente falado, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas seria mais adequado dizer-se que Jesus é 100% homem-Deus, ou Deus-homem. Jesus é 100% Deus-homem, porque 100% homem, 100% Deus, dá uma ideia de duas pessoas, e não são duas pessoas, é uma pessoa com duas naturezas: natureza divina e natureza humana. Eu não falei que era difícil de explicar e difícil de entender no início? Mas vamos tentar facilitar, para chegarmos ao limite da nossa compreensão. Este é o grande mistério, irmãos, um dos grandes mistérios dentro da revelação do Evangelho. São as duas naturezas presentes em uma pessoa. As duas naturezas presentes em duas pessoas, ou melhor, presentes em uma pessoa, Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Então, se nós disséssemos que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, nós estaremos dividindo as naturezas. Nós estaremos dividindo as naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós estaremos dividindo
as naturezas. Não, é uma natureza só. Ele tem a natureza divina humana. É uma só pessoa com duas naturezas distintas, porém uma só pessoa com estas duas naturezas. Ele não pode ser dividido. Então Jesus, ele é 100% Deus-homem. 100% Deus-homem. Ok. Pastor, mas eu não estou compreendendo muito bem esta questão de Jesus ser homem e ser Deus. Você vai passar a ver a importância disso. Você vai ver que a nossa salvação depende disso. Você vai ver que sem isso, sem essa compreensão dessas duas naturezas de Cristo, seria impossível haver salvação para a humanidade. Vamos já responder, viu? A pergunta da Suilândia, uma pergunta interessante. Que foi o que levou a Nietzsche, que foi um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que publicou um livro, o pensamento sobre a morte de Deus. E qual foi a lógica dele? Qual foi o pensamento dele? Foi a lógica da Suilândia. Agora, mesmo não conhecendo Friedrich Nietzsche, mesmo não conhecendo o filósofo alemão, mas este filósofo alemão, ele disse que Deus morreu. Por que ele disse que Deus morreu? Ele disse: ora, Jesus é Deus. Jesus morreu na cruz. Morreu. Então Deus morreu. Esta foi a lógica de Nietzsche, que decretou a morte de Deus. Isto na filosofia, nós chamamos isso de um sofisma, que são os sofismas. Sofismas são construções filosóficas com premissas verdadeiras, mas com conclusões falsas. Ele usou as premissas verdadeiras. Jesus é Deus. Jesus morreu. Então Deus morreu. Não. É igual o camarada diz: cavalo é um animal de quatro patas. Todo cavalo tem quatro patas. Tem. Todo animal de quatro patas é um cavalo. Não. Isso é sofisma na filosofia, né? Então era utilizado muito isso para querer passar uma mensagem como tida como verdadeira. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Maria é mãe de Deus. Não. Premissas verdadeiras com conclusões falsas. Então, nós iremos passar a responder a alguns questionamentos. Então, na cruz, Jesus morreu, Deus morreu. São duas naturezas distintas em uma só pessoa. Deus morreu? Obviamente que não, porque Deus não morre. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele deixou de ser Deus? Não. E na cruz, Jesus estava expressando qual natureza?
expressar a natureza é uma coisa, e aquela natureza que está sendo expressada é o que está demonstrando o seu lado humano ou divino, o que foge à nossa compreensão. Por exemplo, Jesus chorou, não chorou? João 11:25 está lá. Quando Jesus sabe da morte de Lázaro, ele chora, não porque não soubesse que Lázaro iria se ressuscitar, porque ele já sabia, ele está dormindo, deixa que ele está dormindo e tal, foi lá, ressuscitou, não por isso, mas Jesus ele chora porque ele está manifestando o seu lado o quê? A sua natureza humana. Deus chora? Não. Deus ele não sente tristeza. Deus é a fonte de alegria. Jesus teve fome. Lá à beira do poço de Jacó, quando a mulher samaritana vai tirar água, os discípulos tinham de fazer o quê? Comprar comida na cidade mais próxima. Jesus comeu como qualquer pessoa, teve fome como qualquer pessoa. Isso está demonstrando qual natureza? Natureza humana. Jesus ele teve sono. A tempestade no mar, e Jesus estava dormindo na popa do barco. Dormindo. Estava manifestando qual natureza? Humana. Vamos já ver isso aí. Mais na frente a gente vai ver, certo? E ressuscitou. Nós vamos ver isso aí. E eu disse que esse assunto não é qualquer pessoa que se habilita a estudar e a explicar, porque ele é difícil de explicar e de entender, né? Então a gente tem que ir por partes. Jesus ele teve sede. Quando ele está na cruz, ele diz: tenho sede. E deram-lhe de beber o quê? Vinagre. Essa natureza ele está demonstrando o quê? A natureza humana. Natureza humana. Então nós vemos Jesus ele manifestando uma natureza humana. Uma natureza humana. Mas nós vemos também Jesus ele manifestando uma natureza divina. Uma natureza divina. Vamos deixar para a gente ver a natureza divina daqui a pouco? Mas vamos ver aqui. Os nomes de Jesus. A natureza divina de Jesus ele já vai começar a demonstrar no seu próprio nome. O nome de Jesus não foi por acaso. Não foi colocado aleatoriamente. Ele foi determinado por Deus como seria o seu próprio nome. Jesus em hebraico é Yoshua ou Yeshua, como alguns querem dizer. Yeshua ou Yeshua. O que isso tem de importância? Muita importância. Porque Yoshua ou Yeshua significa Yahvé é salvação. O Senhor é salvação, Deus é salvação. Yeshua são as mesmas terminações, tem as mesmas letras de que quando Moisés, quando foi chamado por Deus, disse: Senhor, mas quando perguntarem quem tu és, o que é que eu digo que tu és? E ele disse: diga que eu sou o Yahvé, que depois ficou o Yahvé, que era o tetragrama em hebraico, Yod-Re, Vav-Re,
que não tinha pronúncia, porque Eriô de rei, Vavirê, não tinha quase pronúncia, ficaria como. Depois, quando colocaram as vogais, os massoretas, 300 anos antes de Cristo, colocaram as vogais, os sinais massoréticos, por isso chamado de massoretas, e teve sonorização, ficou Iavé ou Jeová, que na nossa língua ficou traduzida por Javé ou Jeová, mas seria Iavé ou Jeová, que veio de e Yeshua vem desta mesma raiz, Yeshua, Iavé é salvação. Então a divindade de Jesus já começa pelo seu nome. A divindade de Jesus já começa pelo seu nome, que tem a mesma origem no nome com o qual Deus se apresentou para Moisés, lá no Monte Horebe, onde a sarça ardia e não se consumia. Muito bem. Aí veja aí Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. Alguém lê aí Mateus 1, 21. Pronto. Aí é o anjo falando com Maria, com José. José, ele tinha ficado um pouco receoso, porque Maria estava grávida e não era dele. E o anjo apareceu para ele e disse: olha, não se preocupe, não temas por tomar Maria por tua mulher, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Yeshua, Jesus. Na nossa língua ficou Jesus, mas no original Yeshua. Aí você está vendo aí o significado do nome de Jesus logo depois. O que é que diz aí? Pois ele salvará o seu povo. Dá o nome. O nome de Jesus veio de onde? Veio do céu. O nome de Jesus veio do céu. O nome de Jesus não foi José e Maria que decidiram: nasceu, vamos botar o nome dele de Jesus. Não. O nome de Jesus já veio, o anjo veio dizer qual nome ele deveria ter. Não era qualquer nome que ele deveria ter. Não foram os homens que escolheram o nome que seria colocado em Jesus. O nome de Jesus veio do céu. O anjo disse como ele deveria se chamar, porque no nome dele havia um significado. Ele salvará, porque essa explicação é para justificar o nome que vai ser dado a Jesus. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o que vem dito depois é para justificar por que o nome dele vai ser Jesus. Porque Jesus é o mesmo que Yeshua, que significa Iavé é salvação, Deus é salvação. Então, a divindade de Jesus já começa antes dele nascer, quer dizer, bem antes, né? Mas aí na questão física, já começa antes dele nascer. O anjo pronto, é um outro nome que nós devemos dizer. Outro título de Jesus, Emanuel. Conosco, Deus. Emanuel, em hebraico. Que significa o quê? Que significa Deus
conosco. Mais um nome, mais um título de Jesus que é dado, que mostra a divindade de Jesus já no seu nome. Ele não é apenas um homem, ele é um homem Deus, é Deus na forma de homem conosco, certo? Então já mostra também já a divindade de Jesus no seu próprio nome. O nome de Jesus não foi dado por acaso, não foi ninguém que escolheu, veio do céu, como ele iria se chamar, porque no seu nome há a significação da divindade, o próprio Deus. Um outro título de Jesus é Cristo, Yeshua Christos, um nome hebraico e um grego. Não é porque ele veio de Nazaré, ele tinha que nascer em Nazaré segundo a profecia. Então é da cidade de onde ele veio, né? Jesus de Nazaré, ele teria que nascer em Nazaré, né? Então ele nasceu em Nazaré, ele foi para Nazaré, nasceu em Belém, foi para Nazaré, criou-se em Nazaré, voltou para Belém, porque ele na verdade nasceu em Belém, né? Mas ele criou-se em Nazaré. Então Jesus de Nazaré, porque foi naquela região que ele foi criado. Nasce em Belém, vai para Nazaré, criado em Nazaré, volta para Israel, para Jerusalém, porque Nazaré também era Israel, Belém, Israel, Nazaré, Israel, Samaria, Israel, ficava já um pouco distante de Israel, mas era considerado Israel, mas que depois foi dividido. Mas todas aquelas cidades ali, tudo era Israel, que é o país Israel, a nação Israel, e aí tinha umas cidades dentro de Israel, certo? E Nazaré era uma cidade de Israel, onde Jesus foi criado, por isso Jesus de Nazaré. Pronto, é isso, Acaraúense, pronto. Aí tivesse o Ricardo de Acaraú, né? Se eu fosse para algum canto, esse é o Ricardo de Acaraú, Jesus de Nazaré, né? Então, irmãos, Jesus, no seu próprio nome, nós já temos isso. E agora Jesus, ele tem o título de Cristo. Ele também é chamado de Jesus Cristo. Christos significa o ungido. Christos significa o ungido. Isto também mostra a divindade de Cristo. Era aquele que deveria vir, que havia sido prometido desde Gênesis, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Era um ungido, Christos, o ungido, mostrando que ele tinha uma missão divina, não era uma missão humana, uma missão divina. Vejamos aí Mateus capítulo 16, versículo 16. Mateus 16, versículo 16. Pode ler. Tu és o Filho do Deus vivo. Quando foi perguntado, os apóstolos saíram, estavam no meio do povo, quando voltaram, aí Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? E aí, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, uns dos profetas. Disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o Christos, o prometido,
o que de quem os profetas falaram. Tu és aquele que viria para libertar Israel. Nesta palavra Cristo está embutido muita coisa nessa palavra Cristo. Era a expectativa do povo judeu, do povo de Israel. Era a vinda do ungido, a vinda do Cristo. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tua procedência é divina. Tu não és apenas humano, tu és divino também, porque tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo, ele tinha a natureza humana, ou tem a natureza humana, e tem a natureza divina, porque no seu próprio nome nós já vemos isso. Nós estamos vendo apenas o próprio nome, vamos ver mais coisas, mostrando essa questão da divindade de Cristo. Jesus, ele se apresenta na Bíblia por 40 vezes como Filho do Homem. Filho do Homem. Vejamos aí Mateus capítulo 16, versos 27 e 28. Mateus 16, 27 e 28. Alguém leia, por favor. O Filho do Homem vai voltar. O Filho do Homem vem buscar os seus. E esse título, Filho do Homem, era para mostrar o quê? Esse título significa que Jesus sabia que era o ungido de Deus para a missão de salvar os eleitos dos seus pecados. Ele era o homem ungido. Ele era o homem divino, ou o divino homem. Por isso que ele diz o Filho do Homem, porque ele tinha a natureza humana, e a sua missão como homem, nós vamos ver daqui a pouco, era para salvar a humanidade, para salvar, ou melhor, os eleitos dos seus pecados. Por isso o título Filho do Homem, para mostrar que ele era homem, e era necessário que ele fosse homem. Tinha que ser homem. Havia uma necessidade dele ser homem. Por isso que ele diz o Filho do Homem. Por isso que nós vemos tantas vezes a natureza humana sendo manifestada. Mas ele não era apenas homem, ele era 100% homem-Deus, ou Deus-homem. Duas naturezas distintas que conseguem se ver pelas Escrituras. Nós conseguimos ver as duas naturezas em uma só pessoa. Isto é um mistério. É mistério, irmãos. Veja aí Mateus capítulo 17, versículo 22. Jesus, ele prestes a morrer, ele diz: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, mostrando novamente a sua missão. O Filho do Homem, aquele que vai ser entregue pelos homens, para mostrar a sua natureza humana. Mas também nós vemos a expressão várias vezes, Jesus dizendo que, e recebendo o título de Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1, veja aí, Evangelho de Marcos 1, 1.
Marcos 1:1. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Marcos 1:1. Possível do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Você está vendo aí o título? O Filho de Deus. Ele é filho do homem? É. É filho de Deus? É. Você está notando as duas naturezas? Homem, Deus. Deus, homem, em uma só pessoa. Filho de Deus, filho do homem. Filho do homem, filho de Deus. Ele é divino e é humano. Ele é humano e é divino. Duas naturezas em uma só pessoa. Duas naturezas distintas que conseguem se ver claramente. As duas naturezas se manifestando claramente em uma pessoa só, que era divina e humana. Como é que nós entendemos isto? Não conseguimos entender. Não conseguimos entender. É mais um dos mistérios de Deus. E é mais uma prova de que Ele realmente é Deus. Porque não consegue ser entendido pelo homem. Porque sendo entendido pelo homem, Ele deixaria de ser divino, passaria a ser humano, a ser racional e não ser fé. Mais uma demonstração de um ser que desafia a nossa mente, a nossa compreensão, que está além daquilo que nós imaginamos, que está muito além daquilo que a nossa mente seja capaz de captar. Um ser divino humano em uma só pessoa, que consegue distinguir as suas duas naturezas, porque se deixou revelar nas Escrituras as duas naturezas se manifestando. O fundamento do Evangelho, irmãos, ouçam os irmãos que eu vou dizer. O Evangelho verdadeiro só é Evangelho se admitirmos que Jesus é divino e humano, é humano e divino. Um evangelho que não admite Jesus como divino e humano não é evangelho. A razão da existência da igreja, a razão da salvação, só há salvação porque Jesus é divino e humano. Alguém que nega isto, como diz o apóstolo Paulo, ele é um anticristo. Como diz João, ele é um anticristo. Porque o verdadeiro cristão admite: Jesus é divino, humano, humano, divino. Ele é 100% Deus homem. Não é 100% Deus, 100% homem. É 100% Deus homem. Duas naturezas distintas, diferentes, não são conflitantes, existindo na mesma pessoa. Como divino, Jesus não é criado, Ele é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? Todo mundo falando em grego, como eu falei? Não, em grego. Eu estou brincando, irmãos. Só a irmã Simone sabe. Em grego. No princípio era o verbo.
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Matou, né, irmãos? Vai correr para onde agora? Só as testemunhas de Jeová, coitados, que colocaram: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo era... Aí colocou entre parênteses: ainda bem que eles foram conscientes. Não foram nem tanto consciência, porque se eles não colocassem, iriam cair em cima, os conhecedores do grego, iriam bater em cima e dizer que eles estavam errados, a Bíblia deles estava errada. Por isso eles foram obrigados a colocar entre parênteses. Não foi porque eles foram conscientes, é porque eles foram obrigados. Porque na gramática grega não cabe o artigo indefinido. Lá está o artigo definido, ró. Por isso a importância do pastor conhecer os originais do grego. Por isso que na igreja presbiteriana é obrigatório, presbiteriana do Brasil, é obrigatório o pastor estudar grego e hebraico. Porque uma palavrinha muda todo o sentido. Porque se chega um falso profeta para um leigo: no princípio era o verbo era um Deus. A pessoa: é mesmo, está aqui, era um Deus. Mas aí você vai ver que está entre parênteses. Por que está entre parênteses, hein? Porque lá está em arque, em rologos. Kai rologos pros ton theon. Kai theos em ro logos. Em era ro o logos verbo. Em kai ro logos e o ro theos Deus. Em era ro o verbo. E o Deus era o verbo. E na nossa, aí quando foi traduzido diz: e o verbo era Deus. E o Deus era o verbo. Na gramática grega não cabe o artigo indefinido. Porque quando eu coloco e o verbo era um Deus, aí eu estou rebaixando Jesus Cristo. Eu o estou colocando numa categoria menor. E o verbo era um Deus. Ele era um deusinho, né? Não era Deus, era um Deus. Mas lá na gramática grega não comporta, não aceita, não admite esta tradução. Por isso eles colocaram entre parênteses. E no princípio era um Deus, mas lá não é no princípio era um Deus. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está lá. Os originais não mentem. Por isso eles foram obrigados a colocar entre parênteses um Deus. Jesus é Deus. Divino e humano. Humano e divino. Duas naturezas e uma só pessoa. Não dá para compreender, mas as Escrituras revelam que é assim. E se elas revelam que é assim, assim é. Vamos ver, Jesus como Deus, ele é eterno, irmãos. Jesus como Deus, ele é eterno. Vejamos aí João capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu vi só o versículo 1, vamos ver aí os versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu tenho pena dos irmãos que faltam à escola dominical, porque ficam sem conhecimento, ficam sem aprenderem assuntos tão importantes das Escrituras Sagradas, assuntos fundamentais, assuntos que são tratados em seminário, que são difíceis de serem ensinados.
Não é em qualquer canto que você vai encontrar esse ensinamento, porque não é todo mundo que está habilitado para ensinar e nem quer ensinar porque acha complicado ensinar. Aí a pessoa passa a vida toda em uma igreja e não aprende o que tem de aprender sobre Cristo, ou às vezes acha que sabe alguma coisa sobre Cristo e quando vai estudar diz: eu não conheço ainda Cristo. E realmente não conhecemos, né? No sentido não de não conhecermos como Salvador, mas conhecer mais sobre a sua pessoa. Então o versículo, deixa eu só ligar aqui esse computador que ele está querendo descarregar. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, estamos vendo aí claramente, dizendo que quem é o Criador de todas as coisas, hein? O Verbo, Jesus. Ele é eterno, ele é o próprio Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e Deus é eterno. Se Jesus é Deus, ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. Por isso que ele diz lá em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é eterno. Como Deus, ele é eterno. Ele existia antes no céu, porque ele é Deus. E encarnou-se, não reencarnou, não existe reencarnação. Ele encarnou-se. Encarnar-se é tornar-se carne, tomar a forma de carne. Ele encarnou-se. Jesus, como Deus, ele é eterno. Veja Tiago capítulo 2, versículo 1. Tiago 2, 1. Alguém lê aí, Tiago 2:1. Ele é o quê? Qual é o título que ele recebe aí, irmãos? Qual o título que Jesus recebe aí? Tiago 2:1. Ele é o quê? Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória, porque ele é Deus, ele é o Senhor da glória. O único que recebe o título de Senhor da glória é Deus. Jesus mostra aí a sua natureza divina. Vejamos aí em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Colossenses 1:19.
Pode ler. É isso mesmo. 1,19. Colossenses 1,19. Colossenses 1,19, irmãos, diz aí que em Jesus, no versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então em Jesus estava toda a plenitude de Deus. É a própria demonstração de Deus, é o próprio Deus. Veja aí em Marcos capítulo 2, versículo 2. Marcos 2, 2. Marcos 2,2, Jesus, ele anunciava o que? A palavra. Jesus, ele tinha a autoridade dos céus para anunciar a palavra. Veja aí o versículo de número 5, Marcos 2. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus, ele diz algo que causa uma revolução entre aqueles que estavam ali, os religiosos que estavam ali. Qual foi a palavra de Jesus que causou a revolução entre os religiosos que estavam ali? Estão perdoados os teus pecados. Por que os religiosos se manifestaram contra Jesus? Ele diz aí, né, os religiosos, eles se revoltam contra Jesus e diz, versículo 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Os escribas, homens peritos nas escrituras, em seus corações ficaram perturbados. O que é isso? Isso é blasfêmia. Só há um que pode perdoar pecados, que é Deus. E aquele homem sabia o que estava dizendo, porque realmente, e ele estava certo, aquele homem não estava errado, aquele escriba não estava errado, irmãos. O escriba não estava errado em dizer que só Deus pode perdoar pecados. Ele não estava errado, ele estava certo. Agora ele estava errado porque ele não acreditava que Jesus era Deus. Mas ele estava certo. Só Deus pode perdoar pecados. Ele não estava errado em dizer isto. Ele era um homem perito no conhecimento. Ninguém conhecia melhor as Escrituras do que ele, só Jesus. Fora de Jesus, esse escriba era o que mais conhecia as Escrituras, porque o escriba era aquele que tinha o cuidado de transcrever os textos sagrados para as peles de animais, que eram enrolos. Quando estavam se estragando as peles, eles tinham o trabalho de escrever. E muitos deles, eles sabiam de cor já as escrituras sagradas para copiar, mas mesmo assim eles olhavam para não errar nada, eles não podiam errar nada.
mas muitos deles já sabiam de cor toda a Escritura. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Não, o Novo estava sendo construído ainda. O Novo estava sendo construído ainda, né? Então eles conheciam e escreviam. Então aqueles homens, eles sabiam de cor, eles tinham conhecimento e sabiam que só Deus podia perdoar pecados realmente. E aí Jesus, ele diz aí no versículo 8: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Quem é que pode fazer isso aí, irmão, hein? Conhecer o coração do homem? Olha a natureza. Que natureza é essa aí? Que natureza é essa aí que está se manifestando aí, Jesus? Natureza divina. Eles não falaram, só pensaram, só no coração deles, na mente deles, né? Porque antigamente a anatomia grega dizia que a fonte da vida estava no coração. Os sentimentos eram os intestinos. Eles não tinham conhecimento ainda do cérebro. Nós sabemos que hoje é o cérebro, por isso que eles arrazoavam em seus corações, nas suas mentes. Quem tem o poder de penetrar a mente? Só Deus. E Jesus, E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Deve ter tomado um susto, né? O camarada, olha, meu Deus, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu estou pensando isso? Qual é mais fácil dizer, ou melhor, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eita, é a manifestação da natureza divina de Jesus Cristo. Um homem não pode fazer isto. Um homem não pode perdoar pecados. Um homem não pode dizer ao paralítico: levanta-te e anda, porque eles mesmos dão glória a Deus, dizendo: jamais se viu coisa assim. Nós nunca vimos algo parecido com isto. Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Ele tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder de restaurar os paralíticos. Somente Ele, porque Ele é o Deus homem, é o homem Deus. A natureza humana de Jesus, ela aponta pelo menos 3 verdades. A natureza humana de Jesus serviu para quê? Se Jesus não tivesse a natureza humana, irmãos, não haveria perdão de pecados. Veja aí em Hebreus, capítulo 2, versículo 16 e 17. Hebreus 2, Hebreus 2, 16 e 17. Estão vendo aí a necessidade de Jesus ser homem? Estão percebendo, irmãos? Porque ele não socorre a anjos. Ele socorre a quem? Nós, seres humanos.
e fez-se necessário tornar-se em tudo semelhantes aos irmãos, em tudo semelhantes a nós, menos em pecado. Mas se fez necessário que Jesus se tornasse homem, porque se ele não tivesse se tornado homem, ele não seria o nosso sumo sacerdote, ele não teria feito expiação pelos nossos pecados, ele não teria perdoado os nossos pecados se ele não fosse homem. Por quê? Porque foi o homem que errou, que pecou diante de Deus. Quem foi que errou diante de Deus, que pecou? Adão. E nós recebemos a culpa de Adão. E Deus tinha dito: aquele que pecar vai morrer, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então o homem precisava morrer, pagar a penalidade, teria que pagar pelo seu erro. Só que não foi encontrado nenhum homem que atendesse aos pré-requisitos divinos. Um pecador não poderia pagar pelos outros pecadores, e todos eram pecadores. Como salvar o homem então? Como salvar este pecador então? Jesus desce da glória. Nossa, me emociona isso aí, sabe? Jesus, ele renuncia a glória que lhe estava proposta, a alegria que estava proposta, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. É isso que o apóstolo Paulo fala. E até a morte, e morte de cruz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus desce da sua glória, adorado, reverenciado por todos os anjos nos céus, e toma a forma de homem, para morrer pelo homem, porque era necessário um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário um homem perfeito, e não poderia haver um homem perfeito se não viesse do céu o próprio Deus tomar a forma de homem e morrer como homem pelo homem. Isto aqui é maravilhoso, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, eu fico envergonhado, eu fico sem jeito com tanto amor. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Se isto não for amor, irmãos, tudo perde o valor. Deus toma forma de homem para salvar o homem. Passa a sentir sede,
que não sentia antes. Passa a sentir fome, que não sentia antes. Passa a sentir dor, que não sentia antes. Passa a ser humilhado, que não era antes. Passa a ser rejeitado, que não era antes. Passa a ser perseguido, o que não era antes. Passa a ser ultrajado pela própria criatura que ele fez, o que não era antes, por amor de mim e de você. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa, que deixa o entalo na garganta da gente isso, e nos envergonha. Quão egoístas nós somos, negligentes. Somos tão falhos diante de um ser tão maravilhoso que fez por nós algo inimaginável. Como o apóstolo Paulo diz, pode ser que por um bom alguém se atreva a morrer, mas quero ver alguém se atrever a morrer por quem não presta. E Jesus veio morrer por quem não presta, eu e você. Jesus veio morrer por quem não presta, eu e você. Morrer por quem presta pode ser até que alguém se anime em fazer, né? Mas por quem não presta, só Jesus veio morrer pelos pecadores. Santo morrendo pelos pecadores, justo morrendo pelos injustos. Por isso era necessário Jesus se tornar homem, porque o homem tinha que pagar pelo erro do homem, e ele decidiu: eu vou me tornar homem para pagar pelos eleitos o preço que é exigido. Nós não podemos dizer outra coisa senão: muito obrigado, Senhor. O que tenho para dar ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Beberei o cálice da salvação e pagarei meus votos diante da congregação. Foi o que disse o salmista. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a gente estudar a Bíblia de forma séria, de forma reverente, piedosa, porque nos coloca no chão, independentes totalmente daquele que nos amou, e nos faz amá-lo mais ainda, porque como é que eu posso amar a quem eu não conheço? Mas à medida que eu passo a conhecer, eu passo a amá-lo mais ainda. Não vai dar para nós encerrarmos hoje ainda, irmãos, porque faltam 5 minutos para as 11. Falei para os irmãos, dentro de 3 ou 4 domingos nós iríamos encerrar esse estudo, porque é um estudo muito profundo, e eu tenho certeza que os irmãos têm aprendido muito. Aqueles que têm participado desse estudo têm aprendido muito sobre o nosso mediador. Por isso é que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso que José não pode ser, que Maria não pode ser, por isso que São Benedito, São Francisco, tantos outros não podem ser, porque só Jesus veio do céu. Só Ele é Deus que se transformou em homem, ninguém mais. Ninguém mais. Por isso que a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tenho certeza que os irmãos vão sair daqui nesta manhã mais agradecidos a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Vão sair daqui nesta manhã mais reconhecedores que são devedores de Cristo, que devem se submeter e se humilhar mais a Cristo,
que não devem medir esforços para servir a Cristo, que não há nada que possa nos impedir de viver para Cristo. Tenho certeza que nesta manhã, muitos dos corações que estão aqui estão com um sentimento divino dentro dele, de agradecimento, de gratidão, de temor, de tremor, de amor. É uma mistura de sentimentos que nos invade nesta manhã. E isto acontece quando se estuda a palavra de Deus com seriedade, com piedade. Não é apenas uma transmissão de conhecimento, mas é uma transmissão da palavra de Deus, do que Ele fez em nós e por nós. E que isto sirva para que a nossa vida a cada dia seja para a glória dEle. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vamos para os nossos lugares, irmãos.